Olá, eu sou Patrícia Clarkson, sou designer, sou de uma escola de belas artes, sou formada em desenho industrial pela UFRJ, sou de uma escola de branding design, atuo nessa área há 18 anos, e hoje eu sou diretora de criação na Tátil, e sou de uma formação baseada em processo, através de projetos do Charles Watson, e também atuo como professora na Miami Med School. Rapidamente, um pouquinho de quem eu sou. E o que eu trago para vocês hoje é um pedacinho do processo criativo, no processo de criação em design, que é o que eu chamo de design thinking, que é um espaço que a gente abre para experimentar. E para definir um pouco mais design thinking, eu escolhi uma definição de Tip Kit que eu adoro, que é design é problem solving, fazendo algo realmente divertido no caminho. É sobre processo. E tinkering é pensar com as mãos, é pensar através de materiais, é aprender com falhas e tempo para explorar e inventar através de experiências práticas. Quando eu coloco tempo aqui, não é que precisa de muito tempo, que seja o mínimo possível, um dia de experimentação, é algo que vai fazer toda a diferença no seu processo e como resultado, né, no seu projeto. É sobre mão na massa, hands-on. Tinker é aquele que experimenta materiais e ideias para entender completamente suas capacidades e encontrar melhores soluções para os problemas atuais, a partir de experimentar, de mexer no mundo, de colocar as ideias à prova, de testar, experimentar e testar, experimentar, sem saber onde vai dar. Entrar num campo totalmente desconhecido, que é a beleza da nossa profissão, eu acho, que é justamente entrar cada projeto é uma oportunidade de entrar num mundo novo que você não necessariamente é familiar a ele, geralmente não é, e poder entrar de cabeça, fazer uma imersão, pesquisar, mas também poder usufruir da possibilidade que os materiais relacionados com o projeto podem te dar, e o quanto que isso pode alimentar a criação, quanto isso te ajuda, inclusive, a incorporar o problema em si do projeto. Inspiração não produz trabalho, é o trabalho que produz inspiração. Charles Watson. É sobre fazer, não adianta, gente, não tem mistério. É pegar, sentar ou ficar em pé, o que for, é colocar a mão na massa e daí vão vir a inspiração para o trabalho mais surpreendente, mais improváveis também, mais incomuns, que você não está acostumado e que isso pode parecer muito arriscado, né? Quando a gente está muito confortável com o que a gente faz e domina, mas isso pode abrir um campo de possibilidade para você no seu projeto que você nem imagina. E isso te surpreende e faz você se divertir. Então, entrar nesse universo que dá aquele medão, cada projeto novo que começa, ai meu Deus, onde eu estou me enfiando? Ai, vou começar essa experimentação, não sei onde vai dar. É justamente aí que eu quero estar. Eu sinto que pensei em coisas que não pensava antes. Está difícil, está frustrante, mas está valendo a pena. Isso é fala de uma aluna minha durante a orientação de portfólio, justamente nessa etapa de conceituação e experimentação, que era cada dia sofrido, porque a gente não sabia onde ia dar, ela não sabia, não estava chegando em lugar nenhum, ela desesperada, mas chega, não que chega num lugar, que eu nem sei se existe esse lugar, mas você é outra pessoa depois de passar por esse processo. Parece meio clichê, mas isso é internalizado e você absorve todos esses novos aprendizados de coisas que é muito diferente de sentar, chegar na frente de um computador, abrir o Pinterest, Behance, fazer um monte de moodboard que é igual de todo mundo no planeta, mas o que você faz ali diferente a partir da sua experimentação, evidentemente vai trazer soluções menos prováveis, o mínimo que eu posso dizer. E se não se diverte, não tem graça, eu escolhi alguns projetos para dividir com vocês, totalmente baseados em processo, e é justamente por essa etapa de experimentação, de design thinking, que eu queria que vocês vissem. São projetos que são premiados e provavelmente por conta disso, por conta do quão foram levados para outros lugares muito diferentes do que talvez fossem se não tivessem passado por isso. O primeiro deles, eu costumo fazer uma pergunta
iniciando o projeto justamente, né, para tentar responder através da experimentação, isso falando de uma maneira muito sintetizada desse processo, mas aqui era como tornar visual a vibração do cello, e muitos workshops foram feitos com a equipe toda, todo mundo queria participar, porque dava um frescor, né, poder falar de outras coisas, entrar em outros campos, e todo mundo animado juntos, do que poderia ter relações com o próprio... com a própria, o ouvir a música, o cello. Mas foi numa frase de uma entrevista que o som do cello, quando se espalha, é como se fosse tátil, quase pegável, é gordo, cheio de volume, não no sentido da metáfora que usamos para o som, mas no sentido do tamanho. Ele preenche, ocupa espaço, um som que mora na barriga. Olha esse experimento. Muito analógico, muito feirinha de ciências, mas que mudou tudo na direção. A gente podia ficar horas nisso, mas eu não tenho muito tempo, tenho que correr para mostrar alguns projetos para vocês. Mas o que é muito interessante desse experimento da Feira de Ciências é que é fascinante, ponto, mas que também, a partir da vibração da película, da bola que estava ali vibrando com o som do cello, a gente tem diversas formas. E que forma seria essa? Isso deu um insight para a gente trabalhar isso de uma maneira, levar esse experimento analógico para o digital e daí ter programação e o que mais poderia ser feito para acompanhar uma forma simples, que é ela mesma, um círculo, e como ela vibrava, né? Mudava ao som do cello. E toda a identidade ela é baseada nesses fragmentos da música, né, do som do cello, de músicas em que o cello é muito presente. Até em minutos a gente conseguiu usar o frame daquele minuto, daquela música. E era muito variada, né? Era uma infinidade de possibilidades de formas. Se você já sabe que vai funcionar, não é um experimento, e é somente através da experimentação que você pode obter uma invenção real. As invenções mais importantes vêm de tentativa e erro, com muitos fracassos. Segundo ano do evento, do festival de cello, então pensamos, bom, de que outras formas podemos representar o som do cello? Fizemos basicamente a mesma pergunta inicialmente, mas é claro que ali está todo mundo envolvido, experimentando cada vez mais, ampliando as possibilidades de experimentação, mas percebemos no meio do caminho que não era essa a pergunta. E isso veio principalmente a partir de uma entrevista com David Chu, que é o fundador do Rio Cello e cellista. Para mim, o silêncio é tudo na música. Beethoven usou muito a pausa em suas sinfonias. O silêncio é como uma pausa entre as palavras, é reflexão. Ele conecta o tempo e as emoções. Esse Rio Cello era sobre silêncio, não era mais sobre o som. E agora?
Nós entendemos que esse ano o Rio Cello era sobre o silêncio, sobre o movimento desse traço, né, que era a partir do tracking, do movimento do cellista tocando a música. Em cada tripa dessa era uma música em si. Então a identidade era toda baseada nesses fragmentos de música e nessas pausas, nesses espaços, nesse respiro. O primeiro ano era preto, esse era branco. Então, duas maneiras de responder a problemas, a perguntas que nós mesmos criamos para que fossem respondidas através de experimentação e de fazer manual, hands-on, total hands-on, design thinking. Estamos perdidos, mas estamos nos divertindo. E é isso que importa. Ame suas experiências, como você faria com uma criança feia. A alegria é o motor do crescimento. Explore a liberdade em lançar seu trabalho como belos experimentos, iterações, tentativas e erros. Assuma a visão de longo prazo e permita-se a diversão do fracasso todos os dias. Ah, mas é cultura, né? Cultura você tem mais liberdade. E quando tem cliente, tá bom. Como eu estou trazendo alguns projetos, escolhi 2 projetos, propositalmente dentro da mesma esfera, para mostrar que mesmo dentro de uma mesma universo da música, possibilidade diferente e a nossa obrigação, né? Eu tenho isso muito para mim, de não me repetir no que eu faço. Então, ao mesmo tempo que eu sinto, ai, que medão, estou entrando num lugar novo que eu não conheço, ai, vou ter que fazer uma imersão, entrar e ver no que vai dar. Eu sinto muito mais dificuldade quando eu já conheço a área e falo, ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço para não fazer o que eu já fiz? Isso é um desafio e tanto, e é uma delícia também. E aqui eu trago 2 projetos é, que são produtos, que são embalagens e identidade visual, mas que tem o mesmo processo. Então, no final das contas, essa etapa de experimentação, se você coloca ela no meio do seu processo de criação, independente de quem for o cliente, isso fica uma delícia, né? E a consequência, em geral, é um bom projeto. Como explorar as características do produto e estimular a imaginação ao mesmo tempo? Esse era um projeto de iogurte, ó, nada mais comum do que um iogurte para criança, em que a embalagem é um pouch, então você tem que apertar, né, para puxar o produto. E o produto, o iogurte é uma forma mole, então já dá alguns insights. Ai, quero mexer com molenguice, vamos ver no que vai dar nisso. Mas esse limite aqui desse pouch, o que eu posso fazer com isso? O que cabe bem aqui? De produto somente o essencial, de imaginação cabe o mundo inteiro na minha mão. A ideia era justamente explorar e incentivar nas crianças a se fazer manual e produzir a partir da própria embalagem, fazer coisas com os pais, mas ao mesmo tempo ter esse sensorial do produto muito presente. A sensação mais satisfatória é apertar e puxar. Bem gostoso de iogurte na boca enquanto empurro com os dedinhos até acabar. Isso foi uma entrevista com a minha filha, que na época tinha 10 anos, que é justamente a idade do público, Jessie. Nesse processo também, com a equipe, inicialmente, só para quebrar um pouco, né, o pessoal se soltar e trazendo associações livres, mas que isso foi fundamental para a identidade, como o que você associa com morango, com baunilha, o que vem na cabeça, mas a partir disso também fomos para molenguice da forma, que forma é essa, de onde ela vem? E era muito curioso que as pessoas ficavam tentando fazer aquele moranguinho perfeito, e eu vinha com o papel depois e apertava, porque no final das contas era sobre isso, né? O pout você aperta, parece meio óbvio, mas na hora não é. Você vai fazendo e vai vendo o que vai dar, e você fala, caraca, é isso. É sobre apertar, é sobre puxar, é sobre o que sai daí, dessa forma mole, que é como o iogurte dentro do pout. E o morango, guarda bem esse morango na sua cabeça, que esse morango que acabou misturado, as pessoas falavam, com aquele preciosismo da forma, do moranguinho perfeito, e depois, puxa, mas isso virou o projeto em si. E depois dessa experimentação livre, o pessoal se sujando e brincando, né, como criança, e que era parte dessa intenção, fomos materializar todas essas analogias que eles fizeram com baunilha e morango e outras, para trazer insumos gráficos para a identidade, elementos gráficos, que também foram feitos a partir de formas moles, mas com um pouco mais de controle. E isso virou identidade, uma identidade que cabia no espaço, como o pouch, o iogurte cabe no pouch, que ela não vazava dali, mas que ela era mole, toda a marca em si mole, e ela se construía a partir disso, elementos transitavam e como se fossem esmagadinhos. Então, uma identidade toda ilustrada nesse sentido. E a embalagem, lembra do morango? Olha o morango aí na nosso rótulo.
Quanto mais praticamos, mais criativos nos tornamos. Ah, mas você consegue fazer isso porque os projetos têm tempo. E quando não tem prazo, que é uma das maiores questões do design, né? Não tem prazo, o que que eu faço? Dá, gente, dá. Coloca um tempinho menor que seja para soltar e para internalizar. Isso ajuda a pensar o projeto, a internalizar o problema, entender o problema por outro viés. E pode ser que isso te dê algum insight ou, de fato, vire um elemento gráfico, não necessariamente. Mas é interessante passar por aí. Último projeto, como traduzir códigos premium e inovação a partir do próprio processo. A intenção aqui era entrar num mundo que a gente não sabia onde ia dar. Estou aqui, não sei o que vai dar, vamos fazer. E começou, como eram premium drinks, começou com uma visita a vários bares, entrevistando bartenders, pessoas que criavam drinks. Todo o detalhe conta no processo de elaboração do conceito do drink, a escolha dos ingredientes, a combinação dos sabores, até o copo, sempre acessível e sustentável. Tem uma relação muito próxima de criação de drinks com criação em design. Então, nesse projeto a gente fez, aí todo mundo queria participar, né? A gente fez essa rota dos bares em São Paulo, mas também a gente visitou uma destilaria para entender como é o processo para destilar o gin. E é curioso para ver se daí vem a inspiração também, um insight para a criação. Pode ser que não, mas estávamos lá rodando a cidade e destilando gin. E fomos para o estúdio, e aqui a gente fez a festa. Como tudo era sobre experimentação, e a intenção era trazer novidade e inovação, era um projeto de inovação. Então, vamos inovar também na nossa forma de pensar o projeto. E aí, fomos para gás hélio, fomos para gelo seco, tudo que a gente queria, a gente fez nesse projeto. Foi super divertido, a equipe toda participou também. E para vários campos, que a gente tinha vários conceitos diferentes para o projeto, e deles saiu a identidade e todo o desenvolvimento gráfico e a própria embalagem, mas um pouquinho mais do processo. E só para não dizer que não mostrei nada do resultado também, né? Cada projeto eu mostrei só um pouquinho, só uma pontinha do que é, porque aqui o foco é o processo, de fato, essa etapa de design thinking. Aqui os rótulos como ficaram no final. A identidade é toda baseada em colagem e na relação entre elementos diversos, que foi muito fruto da experimentação. Quando o resultado direciona o processo, só iremos para onde conhecemos. Se o processo direciona o resultado, talvez não saibamos para onde estamos indo, mas saberemos que queremos estar lá, Bruce Mal. Um bom processo garante um bom resultado. É isso, espero que tenham se animado a experimentar mais, sair um pouco da frente do computador, sujar as mãos e entrar profundamente num projeto com o corpo todo. Boa noite, obrigada.